pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta, dando continuidade à escola literária denominada de Barroco. Nós vimos Gregório de Matos, não é? Aquele autor que moldou realmente a literatura brasileira. Vamos prosseguir e conhecer um outro grandioso autor desta escola literária, que é o padre Antônio Vieira. Vejam só, pessoal, o padre Antônio Vieira, ele é a principal expressão do barroco em Portugal. E ele é importantíssimo também no barroco brasileiro, não é? Então, a gente pode concluir com isso que a sua literatura, que a sua obra, que os seus sermões, não é? Eles pertencem tanto ao Brasil quanto a Portugal, né? Primeiramente a Portugal, porque ele é português. Ele tinha apenas 7 anos quando ele veio com sua família aqui para o Brasil, estudou na escola dos jesuítas, ingressou na Companhia de Jesus. Nós já tínhamos visto que a Companhia de Jesus tem esse intuito realmente de fazer a catequização das pessoas, de trazer as pessoas nesse momento de Brasil colonial, os indígenas para a fé católica. Vocês viram também com relação ao contexto histórico, né, que aí uma briga, uma contenda entre os protestantes e entre a Igreja Católica. Então, é todo esse cenário que permanece do contexto de Gregório, do contexto de Padre Antônio Vieira, não é? Ele foi um homem importantíssimo, um grande orador, foi conselheiro de Dom João IV, ele foi representante de Portugal, inclusive em relações políticas e econômicas de outros países. Ele foi um grande religioso e ele colocou os seus sermões a serviço das causas políticas. Está aí um grande diferencial que fez do padre Antônio Vieira um grande homem. Porque vocês imaginem, um homem, um religioso, que está dentro daquele contexto, não é, histórico, tomar à força o serviço do indígena, do homem negro. Era um momento de perseguição aos judeus e Padre Antônio Vieira foi contra tudo isso. E ele lutou através de seus sermões contra toda essa vilania, contra toda essa tirania e esse momento histórico, não é, vergonhoso nosso de escravização dos negros e dos indígenas, não é? E por conta disso, ele se indispôs com muita gente. Ele foi perseguido pela Inquisição, mas mesmo assim ele continuou o seu trabalho, não é? Expandir essa fé católica, o que ele acreditava, ao tempo em que ele tinha um cuidado por essas pessoas, por todas as pessoas, não é? Ele foi um grande orador, como eu já havia falado para vocês. Ele teve a sua produção conceptista em maior parte, não é? A gente viu que o Gregório de Matos era mais cultista, aquele jogo de palavras, muitas metáforas, muitas figuras de linguagem. E já o padre Antônio Vieira, ele faz o jogo de ideias, ele procura ser mais claro, ele usa, sim, suas metáforas e usa passagens bíblicas para dar explicações daquilo que ele quer mostrar nos seus sermões, mas ele não quer, ele não tem esse jogo cultista do Gregório de Matos, por exemplo. É muito importante a gente ver um autor e ver o outro fazendo esse jogo do perfil dos dois, não é? Ele usava os sermões dele, como eu estava falando para vocês, para defender o que ele acreditava, certo? E esses sermões do padre Antônio Vieira, eles tinham uma organização, certo? Começava com o introito, que é a introdução do que seria
a invocação, que é a continuação disso, para chegar na sua argumentação, onde ele ia utilizar os seus exemplos e tentar persuadir quem está ouvindo o seu sermão, quem estava ouvindo o seu sermão, né? E a conclusão, que é o fechamento de todo aquele pensamento que se inicia lá no introito. Olha só, vamos ver os sermões de Padre Antônio Vieira. A gente vai dar uma observada agora num sermão muitíssimo importante, que é o sermão da 60ª. Gente, quando a gente fala em sermão, a gente lembra de quê? De alguém passando um sermão na gente, né? Algum familiar, mãe, um professor, e lá vem aquela pessoa me passar um sermão. Os sermões de Padre Antônio Vieira, eles têm esta coisa específica do sermão, de passar realmente uma lição, de mostrar através daquela fala dele algum conhecimento, que a gente tire algum entendimento. Então, quando a gente lembra de sermão, de alguém passar um sermão na gente e através daquilo ali está passando a sua mensagem, tem fundamento? Sim. E podem se lembrar dos sermões do Padre Antônio Vieira desta forma. Ele está tentando passar ali a sua mensagem, certo? Esse sermão que a gente vai estudar, conhecer agora, ele é importantíssimo, o sermão da 60ª. Como eu falei para vocês no comecinho da aula, havia essa tensão, a Igreja Católica e a Igreja Protestante, não é? Eles estão ali lutando pelos fiéis. E o Padre Antônio Vieira, nesse sermão da 60ª, ele quer refletir. Ele usa o sermão para falar de como os religiosos estão fazendo os seus sermões, como eles estão utilizando a palavra para trazer mais católicos para junto de si e para a Igreja Católica. Ele observa, se tem tanta gente pregando, por que a gente não está angariando tantas almas? Por que a gente não está conseguindo mais pessoas de fé católica? Então, esse sermão da 60ª, a gente tem que ter em mente que é um sermão onde o Padre Antônio Vieira está refletindo sobre o próprio sermão, de como utilizar a palavra para angariar e trazer essas almas para a fé católica, não é? É um sermão de temática religiosa, certo? Ele é em prosa sacra, religiosa. Ele tem o intuito de convencer as pessoas a se converterem à religião católica. O Padre Antônio Vieira, ele utiliza passagens da Bíblia para expressar ali, não é? Para descrever os seus sermões. Ele, nesse sermão especificamente, que é o sermão da 60ª, ele vai falar de Deus, dos homens, do pregador e do evangelho. E o que é que ele, em suma, o que é que ele quer mostrar com esse sermão da 60ª? Que o próprio pregador, ele é o culpado dos sermões não estarem fazendo efeito. Não tem aí uma eficácia desses discursos religiosos para angariar as almas. Ele faz uma crítica a isso, não é? Então, para a gente resumir essa história toda, o sermão da 60ª é um sermão sobre a arte de fazer sermões. A gente vai ver alguns trechos, não é? Nos quais vocês poderão visualizar melhor como se dá essa crítica do Padre Antônio Vieira. Esse trechinho, ele fala que a palavra é o semear. Ele utiliza, o Padre Antônio Vieira diz, que esta palavra deve ser utilizada para semear nos corações das pessoas e trazê-las para perto de Deus, sobretudo para a Igreja Católica, não é? Vamos ver aí um trechinho. E se quisesse Deus, que tão ilustre e tão numeroso auditório saísse hoje, tão desenganado da pregação, como vem enganado com o pregador, ouçamos o Evangelho e ouçamo-lo todo, que de todo é do caso que me levou e trouxe tão longe. Ele diz assim, que
Ele quer dizer que não adianta o pregador fazer aquele sermão bonito se ele mesmo na prática não é um espelho desse sermão. Se na prática do pregador ele não vive o que ele mostra no sermão dele, não é? E ele diz em latim, semen est verbum Dei. Ele está dizendo aí, gente, que a palavra é a semente. E em vários trechinhos desse sermão, ele utiliza essa sentença em latim, não é? O trigo que semeou o pregador evangélico diz que Cristo é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho, a terra boa em que o trigo caiu, são os diversos corações dos homens. Ele utiliza aí metáforas, ele fala de espinhos, de pedras e compara esses seres ao coração dos homens. Do que adianta a palavra de Deus cair ou bater num coração, que ele seja espinho ou que ele seja pedra? Então ele vai o tempo todo nesse sermão refletindo sobre isso, não é? Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias. E neste afoga-se a palavra de Deus. Os corações dos homens estão pensando nos seus prazeres, na sua vida mundana, não é? Vamos seguir para a continuação desse trechinho. Eu vou saltear alguns trechinhos, mas é muito importante que depois vocês vejam na íntegra esse sermão, tá bom, gente? Mas, como em um pregador há tantas qualidades e uma pregação tantas leis, e os pregadores podem ser culpados em todas, em qual consistirá esta culpa? No pregador podem se considerar 5 circunstâncias. Ele está dizendo aí que quando o pregador, a pessoa que vai falar de Deus, ele vai procurar angariar essas almas, ele deve observar 5 coisas que são muito importantes. A pessoa, quem é a pessoa que está pregando ou falando, a ciência que tem, a matéria que trata, o estilo que segue e a voz com que fala. Então, ele dá aí praticamente uma organização de como deve acontecer a pregação. Ele fala do pregador, de quem ele é, da circunstância, do tom de voz desse pregador, não é? Ele levanta todo esse arcabouço do bom pregador, do bom orador, inclusive com muita competência e com maestria, porque o Padre Antônio Vieira, não esqueçam, ele é um grande pregador, ele é um homem da palavra, é o homem que utiliza a palavra para alcançar os seus propósitos, não é? E o seu maior propósito é converter almas para a fé católica. Um último trechinho para a gente dar uma visualizada melhor sobre o que Padre Antônio Vieira fala nesse sermão da 60ª, que é tão importante. Será, porventura, o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Um estilo tão empeçado, tão dificultoso, um estilo tão afetado, tão encontrado em toda a arte, toda a natureza? Ele está fazendo uma crítica aí a como os pregadores falam, ao estilo deles. Ele quer que essa pregação seja mais clara, mais direta, mais objetiva. Aí você pensa, professora, uma pregação clara, direta e objetiva, com ele falando alguns trechos em latim, mas daí a gente tem que considerar o contexto histórico e a época, não é? Apesar disto, e a gente observando o contexto histórico, não deixa de ser um pregador muito objetivo ao que ele quer. E para finalizar, o sermão há de ter-se um assunto só e uma matéria. Por isso Cristo disse que o lavrador do Evangelho não semeara muitos gêneros de sementes, senão uma só. Então, quando falar do sermão da 60ª, você tem que lembrar, é um tipo de texto, é o tipo de sermão que o Padre Antônio Vieira está utilizando para falar da pregação
do pregador, fazer uma crítica a isso e mostrar mais ou menos como deveria ser essa semeadura para alcançar o coração dos homens e trazê-los para a fé católica.